Olá pessoal do Me Salva, vamos então dar continuidade às nossas aulas de exercícios de logaritmo. Essa daqui vai ser a nossa última aula da sequência, tá? Então olha só, escreva como um único logaritmo. Então agora a gente vai fazer todas as propriedades, tudo que a gente aprendeu até agora, só que ao contrário. Então olha só, nós temos aqui 3 logaritmos de 7 na base 4. Como que a gente vai escrever isso aqui com um único logaritmo, simplificar ao máximo? Nós sabemos que esses coeficientes que estão aqui na frente, eles vêm de onde? Eles vêm do expoente que está ali dentro. Então, como é que a gente vai escrever isso daqui? Nós vamos escrever logaritmo do quê? De 7 ao cubo na base 4. E acabou. Tranquilo? Próxima coisa aqui que a gente vai fazer. Logaritmo de x na base 3 menos logaritmo de 2 na base 3. Bom, nós temos um sinal de subtração aqui. Se nós temos um sinal de subtração, nós sabemos que essa propriedade veio da propriedade do quociente. Então, nós vamos ter um logaritmo. Cuidado aqui, né? Sempre se certifica que as bases são iguais. Se as bases não forem iguais, tu não pode fazer isso. Logaritmo na base 3. De quem? De x de menos o 2. Então, vai ficar o 2 embaixo aqui na nossa sinal de divisão. E acabou, tá? Propriedade comutativa vale para um lado, vale para o outro. Próximo exercício aqui, né? A gente tem uma soma, uma subtração. O que a gente vai fazer aqui? Todos os positivos vão em cima, todos os negativos vão embaixo. Isso vale para quantos termos a gente tiver. Então, nós vamos juntar aqui tudo em um só logaritmo. Vai ficar logaritmo, quem que é a base? A base é sempre a mesma. E dentro aqui vai ficar 4, que vai fazer o que com o x? Se eles estão somando aqui, eles vão vir multiplicando. E esse aqui que está subtraindo vai vir para baixo como negativo. Então, nós vamos ficar com 4 vezes o x dividido pelo 3. E acabou. Próximo aqui, né? Logaritmo de 8 na base 5, logaritmo de 7 na base 5. As bases são exatamente iguais. Qual é a operação que aconteceu aqui de trás para frente, né? Isso daqui aconteceu uma mudança de base. Onde foi escolhida qual base? Foi escolhida a base 5. Se a gente quiser juntar isso aqui num logaritmo só, como é que a gente vai fazer? Pensem na propriedade ao contrário. Lembra, quem está em cima é o logaritmando, quem está embaixo é a tua base. Então, o que aconteceu daqui para cá? Uma mudança de base e agora a gente voltou a essa mudança. Próximo exercício aqui, como é que é? 1 mais o logaritmo de 3 na base 7. Bom, o que a gente vai ter que pensar aqui? Primeira coisa é achar um logaritmo para o 1. Como é que a gente vai escolher um logaritmo para o 1? Nós sabemos que o logaritmo de um logaritmando que seja igual à sua base sempre dá 1. Então, olha só, nós temos que escolher aqui um logaritmo que seja logaritmando de base igual. Que base que a gente vai escolher? Se orienta por aqui, né? Para ficar igual. Então, coloca 7 e 7. Logaritmo de 7 na base 7 dá 1. Concordam comigo? Se isso daqui dá 1, beleza. Era o que a gente queria. Mais quem? Mais o logaritmo de 3 na base 7. E esses dois aqui, finalmente, nós podemos juntar em um único logaritmo, que seja um logaritmo de base 7 e que tenha aqui dentro a multiplicação de 3 vezes 7, porque nós temos uma soma. E tá pronto, tá, gente? Bom, com toda essa série de aulas aqui de logaritmos, incluindo todas as propriedades e todas essas 5 aulas de exercícios, eu acredito que vocês podem resolver qualquer questão, qualquer coisa que vocês quiserem. Espero ter ajudado. Muito obrigado e continue assistindo mais aulas aqui no Me Salva. Muito obrigado e até logo.